As bolsas asiáticas estão também aí em recordes históricos em cima de inteligência artificial. Qual que é o ponto aqui que eu acho que conecta com o que você falou? É muito diferente você olhar para a precificação futura, né? Quando você olha inteligência artificial, a expectativa não é a recessão aqui nesse ano, o ano que vem. Nós estamos falando de um ciclo de 2027 para frente. Então, o que se olha no mercado de tecnologia e a inteligência artificial é que lá na frente, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, essas empresas vão estar em outro patamar, a economia vai estar em outro patamar, então a expectativa é futura e menos presente. Eu acho que isso explica bastante do que está acontecendo com as bolsas asiáticas e americanas por conta da tecnologia da IA que está puxando tudo isso. Sim. As ações de inteligência artificial, elas precificam mais ou menos um crescimento de 20% ao ano. 20% ao ano é muito agressivo. Muito. Mas ele faz com que em, 3 anos você dobre a sua receita. Então é um crescimento bem agressivo. E aí todo mundo fala, né? Nosso analista de ações fala bastante, mas eu falo para ele, mas não tá caro, né? Não tá um PI um preço sobre lucro de, 42 vezes. Ele falou assim, então, mas aí se a empresa dobra, vira 20 e poucas vezes, aí já vira mais natural. Então é essa questão, né, da inteligência artificial. Eles estão precificando um crescimento muito grande. E voltando para a fala do Warren Buffett, as empresas de infraestrutura da inteligência artificial, né, de chips e tudo mais, elas são, de certa forma, monopolistas, né? Então, elas justifica exatamente a visão dele de 1973, que é invista naquelas empresas que conseguem repassar preço. Como, por exemplo, a NVIDIA, só ela faz esses chips de altíssima qualidade. Repassa o que quiser. Se você quiser fazer um data center, você tem que falar com a NVIDIA, e ela consegue repassar o preço que ela quiser, porque tem uma demanda absurda, né? O que eu achei interessante é que as bolsas asiáticas estão subindo, as bolsas americanas subindo, mas as bolsas europeias não estão performando tão bem. Por quê? Porque a Europa não tem hoje ainda tantas empresas de inteligência artificial que possam puxar esse resultado e possam trazer essa performance. Então é muito com base nisso. Mas minha visão também é aquele momento em que os investidores têm muito dinheiro, não sabem onde colocar, ou não tem, na verdade, onde colocar por conta do que está acontecendo no mundo, petróleo, emergentes. Precisamos aportar em algum lugar. Qual é a tese do momento? Inteligência artificial? Então vamos colocar muito dinheiro nisso. Porque existe essa necessidade, os investidores precisam alocar. Existe isso no trabalho de uma asset, de um grande fundo. Se eu não aloco, se eu tenho muito dinheiro em caixa, menos que você seja um Buffett, né? Mas existe essa pressão por alocação no mercado. E para você alocar, você precisa de teses. A grande tese do momento, inteligência artificial. Então cria-se também um FOMO entre os próprios investidores. Vamos colocar lá, acaba catalisando a própria narrativa do outro. E acho que o interessante também é que a Bolsa da Ásia, ela estava muito mais barata do que a Bolsa Americana. Então, enquanto a gente via a Bolsa Americana a 20, 25 vezes PI, a Bolsa, por exemplo, da China estava a 12 vezes PI, a 14 vezes PI recentemente. Então, era uma bolsa que ainda dava para subir um pouquinho mais, mesmo com essa tese de inteligência artificial. E eu acredito, e aí é uma opinião minha, enfim, há controvérsias, eu acredito que a China vai engolir os Estados Unidos vivo nessa guerra por tecnologia, robótica e inteligência artificial aplicada ao mercado industrial. Mas eu acho que isso é papo, talvez, para outro China vai engolir os Estados Unidos. Vai, engolir vivo. Polêmicas, hein? Polêmicas por próximos episódios. Comer os Estados Unidos no jantar. Só uma pergunta. Explica, pessoal, o que é o PI? É o preço sobre lucro. Então, assim, é quantos anos de lucro você paga para ter as ações daquela empresa. Se o preço sobre lucro é 14, significa que você teria que pagar o equivalente a 14 anos de lucro para comprar a empresa inteira. Por exemplo, no Brasil, uma média de PI histórica é 12. A gente está hoje levemente acima de 12. Na China, por exemplo, uma média histórica está em torno também de 12, 13, e lá eles estão já acima disso. Nos Estados Unidos, a média é um pouquinho mais alta, né? Em torno de 15, 16, mas eles também estão bem acima disso. Isso é interessante que muitas pessoas não sabem, que os investidores de ações precificam sempre o futuro. Então, trazem a valor presente, basicamente trazer para valor presente o fluxo de caixa ou a geração de receitas que aquela empresa vai ter no futuro. Então, muitas pessoas têm dúvidas e falam, puxa, aconteceu isso negativo,
por que não impactou em tal empresa, ou aconteceu isso positivo, por que não impactou? Porque os investidores não estão olhando para hoje, nem para amanhã, estão olhando para daqui a 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos de resultados daquelas empresas, trazendo a valor presente, trazendo para o dia de hoje, para saber se vale a pena ou não investir e para saber qual seria o preço justo daquela ação. Então tem muito... E aí a saúde financeira da empresa, né? Como é que ela tem capacidade de pagamento, capacidade de lidar com imprevistos, futuro. Tudo é fluxo de caixa, né, gente? Fluxo de caixa saudável, tanto para as empresas quanto para as pessoas, né? Olha, bonito isso. Frase de efeito aqui agora. Do Thiago Godoy? Bom, acabou de sair aqui. O Thiago também é um poeta, né? É um poeta. Mas fluxo de caixa é uma coisa que é muito negligenciada. Se fala muito no mercado, quanto que você teve de faturamento, qual foi o seu faturamento? Eu trabalho com empreendedores. Tem muito empreendedor que está preocupado com faturamento e não está olhando para lucro e fluxo de caixa, que é um indicador essencial. Né? A gente teve fases no mercado. Teve aquela fase que, por exemplo, numa fase de crise, numa fase de recessão, todo mundo quer fluxo de caixa, quer lucro, quer tudo. Eu acho que a gente entrou há uns 2 anos atrás no Brasil, principalmente, numa época que não era necessário fluxo de caixa, era necessário crescimento. E o Brasil pagava muito por crescimento, por empresas de growth. Agora é o contrário, eles querem ver fluxo de caixa. Então, a gente vê hoje que empresas muito alavancadas na Bolsa, que têm fluxo de caixa negativo, não conseguem pagar, de fato, suas dívidas, estão sendo extremamente penalizadas. Boa.